Vamos falar aqui sobre a ferramenta de teste de software, chamada de TestLink. O grupo é composto pelo Leonel Jerônimo Diniz e Ítalo Araújo Souza. Uma breve introdução aqui do que vai ser abordado vai ser a terminologia, a administração, projetos de teste, especificação de teste, roteiros específicos, aspectos defeituosos ou problemáticos. Primeiramente, vamos falar o que é o TestLink. O TestLink é uma ferramenta de teste de software desenvolvida para facilitar o teste e assegurar a qualidade do software. Seu grande atrativo é que o TestLink pode ser feito via web, assim facilitando tanto para quem está dentro da empresa local, como quem está na empresa em outra parte do país ou outra parte da cidade. Pode ter acesso ao mesmo sistema sem ter que vir na cidade onde a empresa reside. Ela conta com suporte para o banco de dados MySQL, Postgre, entre outros. E além disso, ela é uma ferramenta open source. Terminologia. Caso de teste são tarefas testadas por passo, ação ou cenário. Espera um resultado, sendo parte fundamental do TestLink. Aí dentro desse caso de teste, ele é dividido no identificador, que é gerado pelo próprio TestLink automaticamente, o título, o resumo, as etapas, resultados esperados, anexos, a importância, o tipo de execução e os campos personalizados. Que todos esses atributos ficam na suíte de teste. Organizar casos de teste em unidades, em partes lógicas. Plano de teste criado quando você está pronto para executar o caso de teste. Projeto de teste essencial que deve existir para sempre no TestLink, tendo a submeter a diferentes versões do ciclo de vida. O projeto inclui as especificações de teste, como caso de teste, requisito e palavras-chave. E os usuários, cada um tem sua regra definida no TestLink, como funcionalidades disponíveis definidas pelo administrador. Aí aqui já no roteiro básico de uso eu vou mudar para uma imagem maior aqui que vai dar para explicar. Bom, o primeiro passo do roteiro básico de uso é a criação do projeto de teste, que é essa primeira parte aqui. A segunda parte é modelar as especificações do caso de teste, que é elaborar casos de teste e agrupar em suítes de teste que representam funcionalidades ou casos de uso de um sistema. A terceira parte é a criação do plano de teste para interação, versão a ser testada por projetos de software, desenvolvimento ou manutenção. A quarta parte é a atribuição do caso de teste ou plano de teste, conforme o escopo da iteração. A quinta parte é a atribuição do caso de teste ou testadores para execução, obrigatória para exibição correta de determinados relatórios. A sexta parte é a criação do builder ou baseline para execução dos testes, por bateria de teste. Cada builder baseline reexecução do teste é uma bateria. E a sétima parte é a execução do teste. A oitava parte é a geração do log de teste. A parte em relatório de métricas de consultas. E agora eu vou voltar ali para o slide. Voltando aqui, vamos para a parte de administração. Após a instalação do software e a conta do administrador criada, é possível cadastrar os usuários da plataforma, assim permitindo que cada usuário só altere dados básicos. Não é permitida a mudança do login, pois ele é único na base de dados. O TestLink
permite ao administrador excluir, criar e editar usuários do sistema, mas não é possível visualizar a senha do mesmo. Caso tenha a perda da mesma, o próprio sistema gera um link para recuperação de senha. Já na parte de permissões e papéis, o usuário pode ver seu papel atual ao lado do nome do login, na linha superior da janela do teste link. Cada usuário tem um papel genérico, que se aplica em todos os projetos. O administrador pode atribuir um papel específico para um determinado projeto. Os usuários podem ter um papel modificado também para uma participação no plano de teste. Normalmente são utilizados 4 níveis. O primeiro nível é o Ghoster, que é o convidado. Só tem permissão para ver casos de teste, relatórios e métricas e não pode modificar nada. Já o Tester tem permissão para ver e executar testes que lhes são atribuídos. O Senior Test tem todas as permissões de um teste e também pode criar e gerenciar casos de testes, planos de teste, requisitos baselines, além de atribuir direitos, criar metas e gerir palavras-chave. E o Administrator é um administrador que tem todas as permissões possíveis do Senior Test, a capacidade de gerenciar usuários do teste link. Plano de teste e atribuição para usuários. Os usuários podem executar apenas os planos de teste atribuídos, a fim de obter permissões de planos de teste. Um usuário com status de líder ou administrador deve dar-lhe direitos através do link abaixo, de gerenciamento de plano de teste ou permissão de usuário. Por padrão, todos os usuários do sistema não têm permissão para ver os planos de testes recém-criados, exceto para os criadores de plano de teste, que podem dar-se as permissões de criação. Vamos dar continuidade na parte prática agora. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Leonel e eu vou dar continuidade à parte 2 do teste link e vou fazer uma introdução antes de colocar a mão na massa. Então vamos falar sobre o projeto de teste, suíte de teste, caso de teste e funcionamento do teste link. Bom pessoal, o teste link, quando funciona em modo de produção, é recomendado que ele esteja instalado dentro de um servidor web, de modo com que um testador e um desenvolvedor que esteja em locais diferentes ou mesmo dentro da organização possam entrar em contato, beleza? Por exemplo, um desenvolvedor trabalha em São Paulo e um testador no Rio de Janeiro. Eles podem fazer os testes na ferramenta e o desenvolvedor pode receber os reportes do testador e continuar com o projeto de teste, ok? Mais tarde eu vou exemplificar como isso é feito através dos perfis de usuário. Bom, eu vou falar sobre o projeto de teste. O projeto de teste é a unidade básica da organização do teste link, é o projeto que é criado inicialmente no uso da ferramenta. E ele pode incluir, entre tantos, a documentação de requisitos, a especificação de teste, o plano de teste e os direitos de usuário. Dentro da ferramenta, você pode ter o apoio desse tipo de documentação, que é aquele documento de requisitos, especificação de teste e o plano de teste para usar a ferramenta. Ainda sobre o projeto de teste, ele pode ser criado e gerenciado pelo administrador, que é o perfil de administrador da ferramenta Teste Link, e o Senior Teste, que é o testador sênior. Somente ele pode criar um projeto de teste. Os projetos de teste são independentes e não compartilham dados entre si. Considere a utilização de apenas um projeto de teste para uma equipe de teste ou um produto. Ou seja, para cada produto ou projeto de teste tem que ter um projeto separado, ok? A especificação de teste. O teste link decompõe a estrutura da especificação de teste em suíte de teste e caso de teste. Esses níveis são persistentes em todo o aplicativo. Um projeto de teste tem apenas uma especificação de teste. A suíte de teste, os usuários organizam um caso de teste dentro de suíte de teste. Cada suíte de teste consiste de um título, descrição formatada de caso de teste e possivelmente outras suítes de teste. A descrição deve conter informações para os dados incluídos, por exemplo, a configuração padrão, as condições prévias, links para documentos relacionados e etc.
Lá no teste link, quando você for criar um caso de teste e incluir uma suíte de teste, o teste link vai organizar esse aspecto em formato de uma árvore, e dentro de uma pasta, que é a suíte de teste, vão ter vários casos de teste, que será demonstrado na aula prática, ok? Ainda sobre suíte de teste, as suítes são criadas baseando-se no caso de uso, que é aquele documento que nós vamos abordar na disciplina de engenharia, a regra de negócio ou a funcionalidade. O nome da suíte deve fazer referência ao nome do requisito, permitindo a rastreabilidade, ou seja, a ferramenta Test Link funciona amparada pela documentação de software. Beleza? Caso de teste. O caso de teste é um conjunto de entradas de dados, pré-condições de execução e resultados esperados, desenvolvido para um objetivo específico, como para praticar um determinado caminho programado ou para verificar o cumprimento de uma exigência específica. O Test Link vai trabalhar amparado pela documentação do software e a ferramenta vai trabalhar também em conjunto ao software, à execução do software. Eu vou seguir esse roteiro de teste e checar no meu programa. De acordo com a resposta do meu programa, eu vou introduzir no Test Link. Mãos à obra. Agora eu vou demonstrar para vocês o uso da ferramenta. Esse é um vídeo para demonstrar a utilização da ferramenta Test Link. Eu vou usar um software que eu construí, um gerenciador financeiro, para fazer essa demonstração. Depois do Test Link instalado no meu computador, eu vou acessar o dashboard. Vou entrar com a senha admin, que é a senha padrão, e clicar em login. Toda vez que você acessar a primeira vez o Test Link, ele vai pedir para criar um novo projeto. Eu vou definir o nome desse projeto GFIM20, que é o nome da minha ferramenta. Eu tenho que informar um ID, espaço obrigatório, e vou colocar uma descrição aqui. Do financeiro GFIM20. Eu vou habilitar a funcionalidade de requisitos, vou habilitar o inventário e vou clicar em criar. O Test Link vai criar meu projeto de teste. Eu vou voltar ao dashboard, clicando nessa casinha aqui. E o segundo passo é especificar um caso de teste. Do meu lado esquerdo, eu vou vir aqui nessa penúltima opção, especificar caso de teste. Vou clicar aqui nessa pastinha, vou clicar nessa engrenagem de ações e vou criar uma suíte de teste. Essa suíte eu vou dar o nome dela de cadastrar usuário. Cadastrar eu vou colocar os detalhes, bem simples, apenas para demonstração. E vou clicar em gravar. Feita a criação da nossa suíte, eu vou pegar o meu documento de teste e vou definir o meu caso de teste. Vou clicar aqui em ações, operação de caso de teste, vou clicar em mais. Bom, eu tenho a documentação que diz que o teste case 1 é efetuar cadastro. Criar acesso ao sistema, aliás. Eu peguei o meu teste case 001, criar acesso ao sistema. Isso veio da minha documentação. E o objetivo desse teste é validar o caminho feliz do cadastro de usuário. Pré-condições para poder fazer o cadastro, eu tenho que ter uma conta de e-mail. Ter um e-mail, apenas isso. Pode ser Hotmail, pode ser Gmail, tanto faz. A prioridade eu posso colocar alto, médio ou baixo, não vou colocar nada e vou informar que esse é um teste manual, não um teste automatizado. Vou clicar em criar. Feita a criação do meu caso de teste, esse aqui, eu tenho uma suíte de teste, chama cadastro de usuário, eu tenho o meu caso de teste, agora eu vou criar um passo a passo para esse caso de teste. Isso também é amparado pela minha documentação. O primeiro passo do meu caso de teste é o ator acessa o sistema pelo link www.gfim20.inove.net. O resultado que o sistema espera é apresentar a tela de login.
Ou seja, ele vai acessar a aplicação, esse link, ele vai apresentar essa tela, que é a tela de login. Esse é o primeiro passo. Vou gravar o primeiro passo, agora vou para o segundo passo. O ator clica na opção cadastrar. Deixa eu ver como é que está essa opção aqui. Cadastrar um novo usuário. Isso. O que o sistema apresenta? O sistema apresenta o formulário de cadastro. É isso, eu vou clicar aqui, o sistema vai apresentar o formulário de cadastro. Okay? Vou gravar esse segundo passo. O terceiro passo, o ator informa. O que ele vai informar? Primeiro nome, sobrenome, data de nascimento, e-mail e senha. E-mail, nome, eu vou colocar aqui teste, sobrenome, link, data de nascimento. Eu vou colocar minha data 12/09/1987, o e-mail teste@link.com e a senha. É importante definir os dados a serem testados, ok, pessoal? Bom, depois que ele informar isso, o sistema vai validar os dados. O sistema valida os dados. De que forma ele valida antes de gravar? Por exemplo, se eu vim aqui colocar aqui um e-mail, eu vim aqui colocar um e-mail que não é válido, 1, 2, 3, 4. Ou sei lá, ele vai dizer aqui que isso aqui não é e-mail, ó, tá vendo? Ou deixei um campo em branco, por exemplo. Ele vai validar antes de efetuar o cadastro. A minha regra do HTML é essa. O sistema valida os dados, ok? Vamos para o quarto passo. No quarto passo, o ator clica em cadastrar. O sistema grava os dados e apresenta a mensagem. Cadastro efetuado com sucesso. Eu vou gravar isso aí. Esses são os meus passos para poder efetuar o cadastro. Feito isso, eu tenho que criar agora um plano de teste. Eu vou voltar ao meu dashboard. Vou vir aqui gerenciar plano de teste. Eu vou criar o plano de teste. Efetuar cadastro. Efetuar cadastro. Vou colocar uma descrição. Vou marcar como ativo e público. Agora eu vou associar o meu caso de teste a esse plano de teste. Para isso eu vou voltar aqui do lado esquerdo na opção especificar caso de teste. Vou lá no meu caso de teste TC001. Vou clicar aqui em ações, adicionar plano de teste. Clico aqui e vou dizer que meu TC01 está associado a esse plano de teste. Adicionei. Vou voltar ao meu dashboard agora e vou criar uma baseline. Clico aqui em baseline e releases, criar. Vou definir o nome de essa baseline, efetuar cadastro, e vou dizer que essa baseline homologa efetuar cadastro. É uma baseline de homologação. Vou colocar a data da minha release, vou colocar na data de hoje também. Vou clicar em criar. Feito isso, eu vou voltar ao meu dashboard e vou atribuir esse caso de teste a um usuário testador. Então, eu vou clicar aqui e atribuir caso de teste para execução. Eu vou dizer que esse caso de teste TC001, criar acesso ao sistema, está atribuído para o usuário admin. Eu posso criar vários usuários aqui e fazer essas atribuições.
No caso eu tenho só usuário admin, vai ser só para ele. Eu vou aplicar essa assinatura e vou salvar. Ok. Feita a criação do meu projeto de teste, do meu plano de teste, da minha suíte de teste, do meu caso de teste, eu vou testar a execução desse teste agora. Para testar a execução desse teste, eu venho aqui em executar testes. Vou selecionar aqui meus casos de teste ativo, vou clicar aqui e ele vai me apresentar uma tela onde eu vou fazer o teste manual. O primeiro passo é acessar o sistema pelo link. Então eu fui lá, acessei o sistema pelo link. O resultado esperado é que o sistema apresenta a tela de login. Ele apresentou a tela de login. Se ele fez isso, eu vou colocar OK e vou marcar aqui que passou. E vou para o segundo passo. Aqui eu posso escolher algum arquivo, por exemplo, um print da tela, por exemplo. Nessa segunda opção, o ator clica na opção cadastrar um novo usuário. Vou clicar em cadastrar um novo usuário, ele vai me apresentar essa tela de formulário. Vou fechar aqui para facilitar. O ator clica na opção cadastrar um novo usuário, o sistema apresenta o formulário de cadastro. Então ele OK, vou colocar aqui que passou. Isso são os passos que o testador vai fazer. O ator informa o primeiro nome, teste, o sobrenome link, a data de nascimento, 12/9/87, o e-mail testlink.com e a senha 123. Então vamos lá. Teste link 12/9/87, esse e-mail e a senha 123. O sistema vai validar os dados. Então validou, não deu nenhum problema. Terminei de editar todos os campos. Vou colocar passou. O ator clica em cadastrar. Feito isso, eu vou clicar em cadastrar. Cadastro efetuado com sucesso. O teste link apresenta a mensagem cadastro efetuado. Aliás, eu esqueci de colocar aqui, mas é só cadastro efetuado. Vou colocar OK. Passou. Passou em todos os testes. Está testada a minha ferramenta. Eu posso colocar o tempo de execução se eu quiser. Eu não quis colocar nada, eu vou marcar nessa carinha aqui de que passou. Agora o teste link vai permitir ao desenvolvedor, ao testador sênior verificar se os passos foram concluídos com sucesso através de relatórios e métricas. Se eu clicar em relatórios aqui, eu posso vir aqui em gráficos, ele vai mostrar aqui que esse teste lá, efetuar cadastro, passou em 100%. Se eu quiser tirar um relatório mais detalhado, eu marco todas essas opções aqui, clico em cadastro de usuário, que é a minha suíte, e o teste link vai mostrar todos os detalhes, o nome do plano de teste, do projeto, da suíte de teste, todos os detalhes sobre esse teste. Certo? Os passos que foram executados para fazer esse teste. Bom, aqui é uma descrição do documento de caso de teste todinho. Quem foi que testou. E está terminado o meu projeto de teste. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir.